que é frequentemente realizado aqui no Laboratório de Investigação em Doença Inflamatória Intestinal, que é o teste de calprotectina fecal. Esse teste ele é realizado aqui e auxilia no serviço assistencial dos pacientes que são atendidos aqui pelo serviço de coloproctologia e também é utilizado em alguns estudos como forma de metodologia. Então, não sei se todos conhecem, mas a calprotectina fecal, ela é uma proteína citossólica neutrofílica e ela é resistente à degradação por bactérias intestinais e é utilizada, então, para auxiliar no diagnóstico de doenças inflamatórias intestinais e também para o acompanhamento desses pacientes que apresentam a doença. Esse teste de calprotectina fecal, ele é um ensaio de fluxo lateral, ele destinado então, nesse caso, para determinar a calprotectina fecal. Então ele é um ensaio do tipo sanduíche e a gente utiliza ele com frequência no nosso laboratório. Aqui nós temos os componentes que são utilizados para a realização do teste. Então esse teste ele é considerado muito sensível, tem uma sensibilidade muito boa, ele é rápido e também é considerado barato aí, pensando no tratamento e no acompanhamento desses pacientes. Então a gente tem aqui, eles vêm esse cassete que vai ser utilizado para identificar a quantidade de calprotectina, eles vêm com esse tubo que a gente chama de Calex, onde dentro dele nós temos um tampão que vai auxiliar a preparar as fezes para que a gente possa identificar a calprotectina fecal. E aí ele vem com também esses cartões que servem para programar o equipamento, esse equipamento que a gente utiliza da Buma. Os cartões eles preparam esse equipamento para poder liberar o resultado para a gente da calprotectina fecal. Então, quando a gente utiliza o cartão verde, ele vai fazer automaticamente, ele vai cronometrar automaticamente dentro do equipamento 12 minutos que são necessários para liberar o resultado. E quando a gente usa o cartão branco, quando a gente padroniza para utilizar o cartão branco, a gente tem esse resultado imediato, então a gente conta os 12 minutos para que ocorra a reação na bancada. Eu vou explicar mais a seguir como que a gente procede para fazer esse teste. No caso aqui, eu vou realizar hoje o teste de 3 pacientes que são atendidos aqui pelo nosso serviço de coloproctologia. Então, eu estou com um pedido dos 3 pacientes. Eu identifiquei eles por números, então, número 1, número 2, número 3, para que vocês possam acompanhar. Então, aqui, segundo o pedido que chegou aqui para a gente, o paciente número 1, o motivo para a solicitação do exame é que ele está fazendo uma avaliação da atividade da doença inflamatória intestinal. Então, um acompanhamento, ele já tem um diagnóstico e ele está fazendo um acompanhamento da doença através do teste. Esse segundo paciente, o paciente número 2, é um paciente que tem trombose de veia porta, que está evoluindo com anemia refratária e desaceleração do crescimento. Então, esse é o motivo da solicitação. E o terceiro paciente, que é o número 3, ele está solicitando o exame de um paciente que acompanha no ambulatório e que apresenta doença de Crohn, diagnosticada em 2004, e que está em uso de adalimumab, uma ampola a cada 7 dias. Então, são esse o histórico aí dos pacientes que nós iremos realizar o teste hoje. Bom, inicialmente, então, eu vou identificar esses tubos, então, número 1, número 2, número 3, de acordo com o paciente que a gente vai fazer a análise. Aqui eu tenho as fezes que foram trazidas pelo paciente. Essas fezes elas podem ser armazenadas na geladeira por até 7 dias. Se a gente passar elas para o Calex, por esse tubo que já tem um tampão específico, a gente pode até armazenar elas
no freezer por alguns meses. Então é mais fácil da gente conseguir armazenar se ele já estiver aqui no Calex. Senão a gente pode deixar as fezes na geladeira até 7 dias para a gente poder fazer o exame. Então aqui eu vou identificar, né, com os números que eu havia dito antes. Então esse daqui é do paciente 1, esse é do paciente 2. Esse é do paciente 1, esse é do paciente 2 e esse daqui do paciente 3. E também eu preciso identificar tanto o cassete quanto o Calex desses pacientes. Então a gente abre aqui a embalagem, cada um deles vem fechadinho em uma embalagem e também eles são armazenados na geladeira e a gente precisa deixar eles em temperatura ambiente antes da realização do teste. Então eu coloco aqui, né, que esse é o paciente 1, o Calex dele também eu identifico como 1 e também faço da mesma forma para os outros pacientes, já que hoje a gente vai fazer a avaliação, o teste de 3 pacientes. Então aqui eu tenho o paciente 2 e aqui eu tenho o paciente 3. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no teste de calprotectina é preparar as fezes para que a gente possa avaliar a quantidade de calprotectina fecal em cada uma dessas amostras. Então, aqui eu tenho as amostras dos meus pacientes, tenho também o cassete de cada um deles e vamos deixar separados aqui um Calex para cada um deles também já identificado. Bom, então inicialmente a primeira etapa do teste é pegar o Calex que tem a substância necessária para que a gente possa diluir as fezes e aí a gente vai justamente fazer a diluição dessas fezes. Se vocês olharem aqui nesse tubo, nós temos uma ranhurinha aqui no final e é justamente essa ranhurinha que permite que a gente pegue a quantidade necessária de fezes para que a gente consiga fazer essa avaliação, manter a diluição ideal com o tampão que está presente aqui dentro do cálice. Então o que a gente vai fazer é abrir o tubo com as fezes que o paciente trouxe e aí a gente precisa introduzir essa parte do tubo dentro das fezes e a gente dá uma giradinha, ó. E a gente faz isso de 3 a 5 regiões diferentes aqui do tubo para a gente conseguir pegar a quantidade necessária de fezes para poder fazer o teste. Na sequência, a gente introduz novamente o pino dentro do tubo e aí vocês vão observar aqui que o excedente de fezes fica retido aqui no tubo, então ele não entra com uma quantidade acima do esperado dentro do tubo. Então, somente o que tem na ranhurinha que é necessário para que a gente possa fazer a diluição dessas fezes e consiga fazer a avaliação da calprotectina fecal. A gente fecha o tubo e aí a gente vai passar no vórtex por 30 segundos para que a gente possa ter uma agitação ideal para a gente misturar essas fezes que ficaram retidas aqui na ranhura. Então, eu vou fazer isso agora. A gente homogeneiza 30 segundos. Depois a gente confirma se as fezes realmente saíram da ranhura. Caso não tenha
saído completamente, a gente passa de novo no Vortex por mais 30 segundos até que a ranhurinha esteja completamente limpa. Depois a gente vira ele com a parte branca na mesa, na bancada, e aguarda 10 minutos para a gente poder dar sequência ao teste. Bom, pessoal, aqui eu finalizei, eu terminei de homogeneizar as duas outras amostras, né, que a gente está avaliando. E a gente já aguardou os 10 minutos necessários para que ocorra a incubação, tá? Então, agora a gente vai pegar, seguindo o protocolo, né, desse teste rápido, a gente vai pegar 60 microlitros do reagente que está aqui, né, das fezes que foram diluídas. Eu vou pegar aqui a pipeta. Então, a pipeta ela já está preparada aqui para 60 microlitros. E eu vou pegar minha ponteira. A gente abre o Calex aqui por cima, tá? Não pode homogeneizar mais as amostras nessa etapa. E aí a gente vai puxar aqui com o auxílio da pipeta 60 microlitros desta solução que já foi previamente preparada. E aí a gente coloca aqui no cassete, na região identificada. E aí a gente aguarda 12 minutos a partir do momento que o líquido ele alcança toda essa região aqui da amostragem da amostra. Então, vocês estão vendo que está mudando de cor. Quando essa linha chegar aqui no final, aí a gente começa a contar os 12 minutos necessários para a gente colocar no equipamento e quantificar a calprotectina. Então, agora eu vou fazer esse mesmo procedimento para as duas outras amostras, né? Então, para a amostra 2... novamente 60 microlitros, coloco aqui na região indicada, descarto a minha ponteira e pego outra pra gente. Aqui fazendo da última amostra, colocando aqui. E aí a gente já consegue observar que a nossa primeira amostra, ela já então tem o líquido em toda a região e a gente já começa a contar o tempo de 12 minutos para poder avaliar a calprotectina fecal desse paciente específico. Então, aguardando aqui o período de incubação dos nossos cassetes, eu vou mostrar para vocês como a gente programa o equipamento para poder fazer a avaliação. Então, inicialmente, a gente liga ele. Ele está calibrando. E aí, como eu comentei anteriormente, a gente tem a possibilidade de utilizar os dois cartões, que aí a gente consegue programar o equipamento para fazer a leitura de formas diferentes. Então, nesse cartão, a leitura ela é realizada imediatamente após a colocação do cassete no equipamento. Então, os 12 minutos necessários para a reação, eles devem acontecer na bancada. Já esse cartão verde, o equipamento ele se programa para fazer a leitura em 12 minutos. Então, você vai colocar a solução dentro do cassete e imediatamente colocar aqui, fechar o equipamento e automaticamente ele vai te dar o resultado em 12 minutos, tá bom? Então, como a gente já está aguardando o tempo de incubação na bancada, eu vou utilizar esse cartão aqui específico para essa avaliação. Então, a gente coloca ele aqui, ele acaba identificando aqui, ó, tá vendo? Ele vai identificar, mostrando aqui o lote do teste que a gente está fazendo,
mostrando também qual é o teste que a gente vai fazer agora. Então, a de calprotectina fecal, poderia ser feito outras avaliações. E a gente pode ainda colocar as especificações do paciente, caso a gente queira salvar esse resultado dentro do equipamento, tá bom? Então, a gente já programou o equipamento para poder fazer a leitura imediatamente após a introdução do cassete. É importante que a gente lembre também que cada lote, cada caixinha que a gente compra com esses testes de calprotectina, eles vêm com um lote específico, então cada um vem com um cartãozinho e a gente precisa tomar cuidado para colocar o cartãozinho certo para aquele lote. Então, todos os cassetes, se a gente for olhar aqui, ele tem o número do lote, né? No caso aqui é M0252, assim como o cartãozinho. E é importante que seja feito dessa forma, senão a gente pode ter uma alteração no resultado aí desse teste, tá bom? Bom, pessoal, então nós já finalizamos o tempo necessário, né? Os 12 minutos aqui do cassete. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes de introduzir o cassete dentro do equipamento é essas linhas que demonstram o controle do teste para a gente. Então, o C significa a linha de controle e o T do teste. Para que a gente tenha um cassete com um teste que vai ser validado, um resultado que a gente pode considerar, essa linha do C, que é o controle, tem que estar evidente. Então, a gente precisa visualizar essa linha, senão a gente pode ter um resultado alterado, tá? O equipamento, quando a gente coloca o cassete aqui dentro do equipamento, então, ó, vocês podem observar que ele tem até a marcaçãozinha para mostrar pra gente a forma correta para colocar o teste dentro do equipamento. A gente fecha o cassete aqui e ele valida também, ó. Então, ele vai validar para mostrar pra gente que realmente esse cassete, ele está adequado para fazer a análise. Então, ele tá só mostrando aqui pra gente que a memória dele já tá cheia, né? E aí, ó, ele coloca que o resultado ele foi válido, né? E que o resultado do teste para esse paciente é maior que 1000 microgramas por grama de calprotectina fecal. Então, eu não sei se vocês lembram, mas esse nosso primeiro paciente, o paciente número 1, o motivo para a solicitação do exame é a avaliação da atividade da doença inflamatória intestinal. Então, para esse paciente, nós temos um resultado maior que 1000 microgramas por grama. E aí, esse resultado a gente passa aqui para esse laudo. Então, aqui é um laudo que a gente entrega para o médico que solicitou o teste. A gente coloca aqui o resultado do teste e aí a gente tem valores de referência para poder monitorar doenças inflamatórias intestinais, que é o caso desse paciente. Então, se o resultado der menor que 100, esse paciente tem um baixo risco de recidiva clínica e endoscópica. Se der de 100 a 300 microgramas por grama, indica a necessidade de controle mais rigoroso no segmento desse paciente. E acima de 300, a gente tem um alto risco de recidiva clínica e endoscópica, necessitando procedimentos adicionais de investigação. Então, nesse paciente aqui, a gente tem um alto risco de recidiva clínica e endoscópica. E aí, a gente passa esse resultado para o médico que está acompanhando esse paciente. Agora, nós vamos fazer do segundo paciente, né? Aqui está o cassete dele. Eu vou introduzir novamente no equipamento. A gente... Mais uma vez, a gente aperta o botão do meio e dá OK para a gente poder ter os resultados aí desse teste.
Então, ó, esse paciente, esse segundo paciente, ele tem um resultado de 386 microgramas por grama. Então, eu vou colocar aqui, né? Depois eu vou passar para o laudo. Então, lembrando que o segundo paciente, ele tinha trombose de veia porta, evoluindo com anemia refratária e desaceleração do crescimento. Então, cabe agora aí ao médico avaliar e relacionar com o resultado do teste. E o terceiro, vamos fazer agora do terceiro paciente. A gente introduz novamente o cassete. Aí a gente solicita novamente o resultado para esse cassete específico. E o terceiro paciente, então, ele tem um resultado 46 microgramas por grama de calprotectina. O terceiro paciente é aquele que apresenta doença de Crohn, diagnosticada em 2004, e que está sendo tratado com adalimumab. Então é isso, pessoal. Aqui nós realizamos 3 testes de pacientes que são atendidos aqui no serviço de coloproctologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu espero que vocês tenham gostado e as dúvidas, acredito que a professora Raquel vai esclarecer com vocês. Obrigada!